Idoso coletava lixo todo dia, então seus vizinhos jogaram garrafas na sua casa zombando dele, mas quando viram um artigo sobre ele caíram de joelhos. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Hoje, desde o início da manhã, estava ensolarado. O calor era tão intenso que, mesmo na sombra, não havia escapatória dos raios escaldantes implacáveis. O vento mal mexia as folhas das oliveiras, congeladas na imobilidade. E o céu estava tão brilhante e sem nuvens que parecia como se um artista tivesse derramado sua tinta pelos céus. O termômetro da rua mostrava 28 graus Celsius. Apenas ventiladores proporcionavam alívio na rua, onde com um pequeno número de casas viviam 3 famílias e um velho senhor solitário chamado Rodrigo Gomes Castro. Eram 9 horas. E em uma das casas desta rua, toda a família havia se reunido à mesa meia hora atrás. Era composta por 3 pessoas. Os membros da família estavam tomando café da manhã e aproveitando seu dia de folga. Seu sobrenome era Castro. O marido e a esposa discutiam o que poderiam dar ao seu vizinho, Breno Alves. Afinal, amanhã era para ser seu aniversário. Então, uma festa estava planejada para a qual todos foram convidados, exceto pelo velho senhor, Rodrigo Gomes. Bem, o que você sugere que demos ao Breno? Perguntou Isabela Castro, despejando café fresco em sua xícara e depois na do seu marido. Bem, talvez algum gadget bom, respondeu Otávio Castro. Gadget, sim, acho que ele já tem vários diferentes, riu Isabela. Ele parecia gostar de fotografia. Então, talvez devêssemos dar a ele uma câmera profissional, sugeriu Otávio Castro. Acho que é uma boa ideia. Embora ele tenha tido alguma câmera velha antes, agora ele terá uma nova. E, além disso, profissional, disse Isabela. Davi, pare de brincar na mesa. Isabela desviou sua atenção para o filho de 10 anos. Você vai comer hoje? Davi fez uma pausa, mas depois continuou brincando com seu carrinho. Davi, você precisa ouvir sua mãe, disse Otávio, entregando-lhe um jornal. Vamos, coma. O menino olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava olhando e deu um pouco da carne de seu café da manhã ao cachorro, que estava deitado no chão, com a língua de fora por causa do calor. Davi nem sempre gostava de comer de manhã, então ele alimentava o cão. Davi, eu vejo tudo, disse o homem, ainda lendo o jornal. Então, ele rapidamente colocou-o de lado e olhou para o filho. Otávio sorriu para ele e levou a xícara aos lábios. Naquele momento, Isabela se aproximou da pia para lavar a louça. Havia uma janela acima da pia, com vista para a rua. Após um momento, Isabela soltou uma risada curta e parou de lavar os pratos. O que é tão engraçado? Otávio perguntou com interesse, deixando de lado o jornal e desviando o olhar do filho para a esposa. O velho Rodrigo está lá fora novamente, vagando pela rua e coletando garrafas vazias. Ele também está cantarolando algo lá. Sempre a mesma coisa, respondeu Isabela. Otávio caminhou até sua esposa, achando a cena igualmente divertida. Eles frequentemente observavam o velho senhor solitário que morava em uma casa na mesma rua, vagando e coletando garrafas. Cada vizinho, incluindo a família Castro, tinha seu próprio hábito, ao qual já estavam há muito acostumados. Este hábito envolvia jogar lixo no quintal dele por diversão. Eles sabiam com certeza que o velho senhor definitivamente estava ofendido. Ele não se importava. O velho não tinha esposa, nem filhos. Ele tinha 60 anos. Tudo o que se sabia sobre ele era que ele se mudou para esta cidade no início dos anos 2010 e se estabeleceu em uma casa vazia. Ele nunca quis fazer amigos, mas também não guardava rancor. Ele era neutro, ao contrário de seus vizinhos. Ele estava indo muito bem. Ou assim todos pensavam. Mas os vizinhos o viam como um simples mendigo sem futuro, sem nada de bom na vida, apenas existindo. Eles acreditavam que ele não tinha interesses, sonhos ou significado na vida.
Parecia-lhes não servir para nada, e às vezes até irritavam com sua presença. Ninguém gostava dele, embora não houvesse motivo aparente para tal tratamento. O velho não havia feito nada de errado, exceto talvez ocasionalmente à noite ele gostasse de cantarolar a mesma música enquanto tocava seu violão. Ele cantava bastante bem, mas mesmo esse pequeno detalhe não o tornava querido pelos vizinhos. Às vezes, as pessoas precisam de muito pouco motivo para não amar alguém comum e ordinário. De onde ele tirou aquela guitarra? Os vizinhos frequentemente se perguntavam. Talvez ele tenha roubado de alguém. Provavelmente foi isso. Todos nas proximidades também estavam convencidos de que ele ficava bêbado todas as noites, não apenas nos fins de semana ou em dias e feriados específicos, mas todas as noites. Talvez eles tenham chegado a essa conclusão a partir de seu comportamento. Rodrigo Gomes era frequentemente alegre e feliz, mas se ele estava verdadeiramente bêbado, ninguém podia confirmar. No verão, Rodrigo quase sempre usava as mesmas roupas, calças, uma camisa e um chapéu de palha. Ele nunca compra roupas novas para si mesmo? Não. Qual o ponto? Sabia-se que ele não trabalhava em lugar nenhum há muito tempo, mas ninguém sabia o que ele fazia antes. Se é que ele trabalhou alguma vez. Esse velho era tanto um mistério quanto um simplório. Os pais nunca deixavam seus filhos se aproximarem dele. Por algum motivo, eles não confiavam de jeito nenhum nesse velho. Tudo isso foi fabricado pelos próprios vizinhos. Não havia evidência visível de que ele era uma má pessoa e que as crianças nunca deveriam se aproximar dele. Apenas aconteceu. As pessoas raramente gostavam de alguém como Rodrigo Gomes, mas por quê? O que ele ensinaria a eles? O que ele poderia possivelmente ensinar às crianças? Como coletar as melhores garrafas no bairro e beber álcool barato? Eles riram. Mas nem todos sentiam tão categoricamente sobre esse velho. Havia apenas uma pessoa que não via nada de errado ou terrível nele. Ele não via um mendigo miserável ou um simplório pobre de chapéu de palha, bebendo à noite. Ele simplesmente via um velho gentil tocando boas músicas em sua guitarra. Essa pessoa era Bruno Alves. Ele era o filho de Breno Alves. Lucas e Clara acabaram de acordar. Era um jovem casal que havia se casado recentemente. Eles também não gostavam do Sr. Gomes. Olha, querido, Gomes nunca perde o ritmo. Sempre coleta suas garrafas bem na hora, disse a jovem mulher com um tom afiado. Parece que ele está realmente precisando se está coletando elas. Ou talvez apenas entediado. Sem interesses, nada, respondeu Lucas. Você está certo. Aliás, o que devemos dar de presente ao Breno? Não sei. Vamos passar na loja de ferragens hoje e ver se encontramos alguma coisa lá? Claro, vamos fazer isso, Clara disse e beijou Lucas Alves. 6 de agosto na casa dos Alves, que era mais próxima da casa do velho solitário chamado Rodrigo Gomes. Hoje era uma celebração muito esperada. O 40º aniversário de Breno Alves. 3 membros da família Alves, junto com os convidados que chegavam, já estavam totalmente imersos em celebrar o aniversário. O ar estava cheio de uma atmosfera de alegria, diversão e lazer. Os convidados estavam de alto astral. Todos brincavam e participavam de conversas sobre vários tópicos. A mesa estava adornada com vários pratos deliciosos. Havia tacos, enchiladas, churros, empanadas de abóbora, sopaipilas e burritos de frango. Em termos de álcool, havia tequila, mezcal e cerveja. E para as crianças, havia suco de melancia e chaparritas. Como foi dito, Breno tinha um filho de 10 anos chamado Bruno e uma esposa chamada Evelyn. Além dos convidados, vizinhos também vieram à celebração. Isabela e Otávio, com seu filho Davi, o jovem casal, Lucas e Clara Alonso, uma hora havia passado desde o início da celebração. Nada de especial aconteceu até o momento.
Meus queridos amigos, estou feliz que todos puderam vir e se juntar a mim para a celebração. Eu realmente aprecio isso. Vamos fazer um brinde, disse Breno, erguendo seu copo. Viva! Todos comemoraram. E estou realmente impressionado com os seus presentes, disse Breno com uma voz um pouco embriagada. Honestamente, não sei qual é o melhor. Cada um é melhor que o último. Todos riram. Aliás, quem mora na casa vizinha? Perguntou um dos amigos de trabalho de Breno. Ah, não importa, Evelyn acenou alegremente. Um mendigo e um bêbado, Clara disse com uma risada, abraçando Lucas. Isso é verdade? Claro. Ontem ele provavelmente coletou um número recorde de garrafas, disse Martinez, porque ele estava batendo elas toda manhã. Como de costume, ele provavelmente já está vendendo elas. Otávio riu. Ele não estava por aqui hoje, surpreendentemente, se ele não está visível agora, nós o ouviremos à noite. Ele começará a dedilhar sua guitarra novamente. Breno disse que às vezes é insuportável, mas eu acho que ele canta e toca muito bem. Todos imediatamente ficaram em silêncio. Os convidados olharam para aquele que falou essas palavras. O que? Breno perguntou, seu rosto mostrando leve espanto. Ele canta bem. Bruno repetiu, sua voz agora menos confiante. Não é mesmo? Ok, filho, vá brincar lá fora com Davi por um pouco. Evelyn disse, vendo a expressão de Breno. Não seria correto dizer que Breno ficava excessivamente irritado quando bebia álcool, mas também não seria certo dizer que ele ficava satisfeito quando as coisas eram ditas com as quais ele discordava. Ele nunca bateu em sua esposa ou filho, mas podia começar um escândalo para provar seu ponto. Bruno não esperou muito e saiu com Davi, que já estava de pé na porta. Breno, se acalme. Evelyn disse quietamente com um sorriso forçado no rosto enquanto as crianças saíam. Estou calmo. Breno fingiu rir. Talvez os convidados acreditassem, mas Evelyn certamente não. Ela sabia que não era verdade. Bem, se nosso filho gosta de como aquele velho dedilha, então ele gosta. É escolha dele. Breno concluiu, tomando um gole de álcool. Escute, talvez devêssemos fazer outra festa em breve. Nos reuniremos no quintal de alguém. Isabela mudou de assunto. Não fazemos algo assim juntos há muito tempo, exceto por hoje. Claro. Acho que não é uma má ideia. Evelyn disse. E estamos dentro. Eles concordaram. Então todos mudaram para discutir o próximo tópico. Como você está? Evelyn perguntou, se aproximando do marido. Ele estava agora afastado de todos na mesa, servindo-se uma bebida. Estou ótimo. Simplesmente ótimo. Você não vai ficar chateado com seu próprio filho por causa dessa bobagem. Não é? Não, não vou. Eu te disse que está tudo bem. Não acho que esteja. Evelyn disse e voltou aos convidados. Mais meia hora se passou. Surpreendentemente, o tempo naquele dia não estava muito ensolarado. E agora parecia que a chuva era iminente. O céu já estava nublado. Breno quase havia esquecido completamente da situação toda e continuou a aproveitar seu dia, discutindo algo com seus amigos e colegas. Eles já haviam conseguido discutir dezenas de coisas. Quando a chuva começou a se formar, Davi correu de volta para casa para pegar uma bebida. Davi, está chovendo lá fora? Evelyn perguntou, vendo o menino. Não, mas está prestes a chover, ele respondeu. Então chame Bruno para dentro. Davi não respondeu, nem saiu. Ele parecia estar em um transe. Davi, o que você está esperando? Vá buscar Bruno. Davi. Ele está apenas conversando com Rodrigo. O menino respondeu relutantemente.
Só então ele percebeu que poderia ter apenas chamado seu amigo em vez de dizer que Rodrigo. Breno perguntou, todos os convidados saíram e finalmente viram o velho homem. Aqueles que nunca o haviam visto antes e aqueles que o viam todos os dias. Ele estava ao lado de Mateu, perto da beira da estrada, mais perto da casa dos Alves. Ambos estavam conversando e rindo felizes. Rodrigo, que diabos você está conversando com nosso filho? Breno gritou. Pai, ele não fez nada. Bruno disse, virando-se rapidamente para enfrentar seu pai com uma voz assustada. Bruno, você ainda não entende muita coisa. Por favor, entre. O pai disse claramente agitado. Mas Bruno, entre e leve Davi com você. O rosto de Bruno imediatamente caiu. Ele pegou a pipa que estava nas mãos de Rodrigo antes. Quando os meninos desapareceram atrás da porta, Breno falou novamente, virando-se para o velho homem e forçando um sorriso. Suas mãos estavam ao lado do corpo, uma postura que geralmente indicava insatisfação. Então ele acendeu um cigarro e exalou fumaça no rosto de Rodrigo. Parece que já te dissemos para não se aproximar ou conversar com nosso filho, Rodrigo. Breno disse devagar. Seu tom indicava como se ele estivesse falando com alguém desequilibrado. Breno. Evelyn disse quietamente. Espera, Bruno apenas pediu ajuda para desembaraçar a pipa. Eu mal falei com ele. Rodrigo respondeu calmamente. É assim? Então você deveria ter simplesmente ignorado ele por completo. Breno disse, entenda-nos corretamente. Nós não aprovamos que você se aproxime de nossas crianças de jeito nenhum e de viver aqui em geral. E qual é o motivo? Rodrigo perguntou calmamente. Me diga, por que vocês me odeiam tanto? Você quer um motivo? Francamente, nós simplesmente não gostamos de você. Você anda por aqui com suas garrafas, tilintando-as. Você bebe todos os dias. Eu não bebo. Rodrigo disse, ajustando sua cabeça na mesma voz calma. Mas não é assim que nos parece de qualquer forma. Eu acho que você entende. E não há necessidade de explicar mais. Breno disse, tenha um bom dia. O homem forçou um sorriso novamente. Todos voltaram para casa. Rodrigo ficou ao lado da estrada no mesmo lugar por algum tempo. Sua expressão era triste. Então, mudou para algo completamente diferente. Rodrigo não se importava que a chuva tivesse começado há um tempo. Ele estava preocupado com algo mais. 7 de agosto, 12h30 da manhã. Os convidados haviam saído logo após a meia-noite, mas quando apenas os moradores das casas nesta rua permaneceram, eles se reuniram novamente. Eles se reuniram e jogaram seu lixo no quintal do velho. Bruno observou esta cena vividamente de sua janela no segundo andar. Ele nunca poderia entender por que todos constantemente jogavam lixo no quintal desse velho. O que ele havia feito? Ele parecia uma pessoa boa e gentil. O que havia de errado? Se seus pais permitissem, ele gostaria de passar tempo com ele. Mas não era para ser. 9 de agosto, no aniversário de Breno. Todas as famílias concordaram em se encontrar no quintal de alguém. Foi decidido ter uma mini festa na casa de Otávio e Isabela até o dia 9. Todos continuaram a jogar lixo no quintal de Rodrigo. Surpreendentemente, estava sempre limpo lá. Eles constantemente sujavam seu quintal, e ele constantemente o limpava sozinho. O velho nunca perguntou por que os vizinhos se comportavam assim. Talvez ele pensasse que seria inútil. É estranho, após seu aniversário, o velho não cantou à noite, nenhuma vez, e parece ser visto menos frequentemente. Otávio disse. Isso não importa para você de jeito nenhum? Breno perguntou. Bem, eu não sei. Talvez eu goste das músicas dele. Otávio disse com um rosto sério,
e então riu alto um segundo depois. Não me assuste assim. Otávio. Estou preocupado com você. Breno respondeu. Bem, o que posso dizer? O homem continuou. Ok, ok. Davi e Bruno brincavam com o cachorro da família Castro de repente. Bruno notou uma figura familiar andando pela estrada. Era ele. O velho universalmente desgostado. Oh, lá está ele de novo. Esse velho anda aqui e me irrita. Isabela disse, ajustando seus óculos. Ela trouxe um copo de álcool aos seus lábios. Ei, Rodrigo, por onde você andou? Nós não ouvimos seu uivo por um tempo. Breno gritou imediatamente. Todos riram. Todos, exceto Bruno. E Davi não prestou atenção ao que estava acontecendo. Ok, venha se juntar a nós. Estamos tendo algum tipo de festa aqui. Breno disse, virando um espeto de fagita na grelha. O velho se aproximou um pouco mais. Aqui, não seja tímido. Sente-se aqui. Bruno se sentiu mais feliz. Ele se aproximou da mesa e pegou uma tortilha. O menino olhou para Rodrigo e sorriu para ele. O velho sorriu de volta. O que você vai querer? Suco, cerveja, tequila, suco. Verdadeiramente, eu reagi demais naquela vez. E eu não nego. Breno disse, entregando a Rodrigo um copo de suco. Me desculpe, mas inesperadamente, seja por acidente ou não, após as palavras serem ditas, Breno derramou suco na camisa do velho. Agora estava completamente manchada. Oh, me desculpe. Todos riram novamente naquele momento. Bruno ficou triste novamente, e o sorriso desapareceu de seu rosto. Ele parecia desapontado com algo. 10 de agosto. Evelyn estava retornando de suas férias hoje, então ela passou toda a manhã se preparando para o trabalho. Enquanto isso, Breno e Bruno estavam tomando café da manhã na cozinha. Pai, por que você sempre joga lixo no quintal do Rodrigo? Bruno perguntou inesperadamente. Breno colocou seu garfo para baixo. Filho. Acredite em mim, ele não se importa. Nós fazemos isso por diversão e entretenimento. Breno respondeu, surpreso com a pergunta de seu filho. Mas parece para mim que ele não acha engraçado, disse Bruno. E ontem ele não achou engraçado quando você derramou suco na camisa dele. Bruno, não pense muito nisso. Você queria visitar Isabela e Otávio hoje? Brincar com Davi. Breno decidiu mudar de assunto. Sim, eu queria. Breno nunca tinha realmente pensado sobre por que eles começaram a jogar lixo no quintal de Rodrigo, mas seu pequeno filho, ao contrário, ficou interessado nisso. Bruno já estava no quarto de Davi. Eles estavam jogando um jogo de tabuleiro. Você não sente pena do Rodrigo? Bruno perguntou. Eu nem sei. Mamãe e papai estão sempre falando dele assim. Como assim? Coisas diferentes. Ontem, papai derramou suco na camisa dele. Você viu? Eu acho que ele ficou realmente chateado, provavelmente. E no aniversário do papai, ele gritou com o Rodrigo sem motivo. Bruno não falou mais sobre o Rodrigo porque ficou claro que Davi não se importava nem um pouco com ele. À noite, todos acordaram com barulhos altos. Todos correram para fora. Era Rodrigo soltando fogos de artifício do seu quintal. Esse velho perdeu completamente a cabeça? Breno perguntou. Precisamos chamar a polícia. Evelyn disse. Naquele momento, tudo parou. 11 de agosto. 23 horas e 36 minutos, Bruno foi repentinamente acordado por algo. Ele acordou com luzes piscando brilhantemente da rua. O menino lentamente saiu da cama e se aproximou da janela. Uma ambulância estava estacionada perto da cerca de Rodrigo.
Paramédicos estavam carregando ele em uma maca. O próprio velho estava consciente. O menino ficou assustado ao ver a ambulância. Mas então rapidamente se aliviou ao ver que Rodrigo estava vivo. Bruno debateu por muito tempo se deveria ir aos seus pais e contar sobre isso, aparentemente eles ainda não haviam acordado. Foi decidido contar a eles amanhã, 11 de agosto. 9 horas da manhã, o menino rapidamente desceu as escadas. Seus pais já estavam acordados há algum tempo, mas estavam estranhamente silenciosos. Havia um jornal fresco na mesa ao lado deles. Bruno queria falar sobre o velho, mas ele não teve tempo. Como isso é possível? Evelyn perguntou ao marido. Eu não sei, querida. Nunca soubemos nada sobre ele, e agora estamos descobrindo tais coisas de algum jornal. Na casa dos Alonso. Lucas, o que? Querida, o rapaz perguntou alegremente entrando na cozinha. Mas assim que ele viu o rosto de Clara, a alegria desapareceu do seu rosto. Lucas, era realmente ele? Lucas lentamente pegou o jornal e leu o artigo do início ao fim. Eu nunca soube quem ele era, e era ele. Era o velho que constantemente humilhamos e jogamos lixo. Clara. Era ele. Era o Rodrigo. Você entende? Clara disse com lágrimas nos olhos e um tom histérico. Querida. E nós estávamos jogando lixo no quintal dele. Ela repetiu várias e várias vezes. Lucas abraçou a garota gentilmente. Na casa dos Castro. Precisamos reunir todos e ir imediatamente para o hospital. Otávio disse quando toda a família se reuniu, ele colocou o jornal na mesa e os três saíram de casa juntos. Artigos sobre o herói esquecido. Segundo dados preliminares, hoje, Ostra Gomes, 60 anos, foi levado ao hospital. Descobriu-se que no passado ele era uma pessoa de grande estatura. É conhecido que muitos anos atrás ele perdeu sua família em um incêndio. Depois disso, ele não desistiu e continuou a trabalhar no Corpo de Bombeiros, salvando muitas pessoas e crianças. Segundo informações recém-recebidas, uma das meninas que ele salvou quando criança mora nas proximidades. Ao meio-dia, todos os moradores das 3 casas se reuniram juntos. Como? Isso tudo é mesmo possível? Tudo que está escrito no artigo? Eu simplesmente não consigo acreditar. Estou ainda em choque. É mesmo verdade? Então nós somos todos completos idiotas. Precisamos ir urgentemente pedir para ele nos contar tudo, se ele sequer quiser falar conosco e não nos mandar embora. As 3 famílias finalmente se reuniram juntas com ansiedade. Eles dirigiram para o hospital. Vários sentimentos de preocupação e imensa culpa sobrecarregaram suas mentes. Eles haviam vivido ao lado de um homem que dedicou quase toda a sua vida a salvar outras pessoas. No entanto, eles encheram seu quintal de lixo. Ele havia perdido sua família em um incêndio, e eles pensavam que ele nunca foi necessário para ninguém no hospital. Eles foram informados que Rodrigo teve uma concussão leve devido a uma queda em casa, mas conseguiu chamar uma ambulância sozinho. Agora, o homem estava descansando tranquilamente e estava prestes a receber alta. Vocês podem levá-lo se forem amigos dele, disse o médico. Sim, claro. Finalmente, o velho homem saiu da enfermaria. Ele tinha sido o único tópico de conversa dessas 3 famílias, e agora ele estava diante deles. Rodrigo estava extremamente perplexo. O quê? O que vocês estão fazendo aqui? Rodrigo perguntou incrédulo, já colocando seu familiar chapéu de palha. E todos vocês vieram juntos. Vocês vão jogar lixo aqui também? Rodrigo, nós todos sabemos sobre você. Bem, não tudo. Apenas o que foi escrito no jornal. Rodrigo fez uma pausa por alguns segundos. Então, o que vocês querem? Queremos perdão. Estamos interessados em saber o que aconteceu com você.
Muito interessante. Claro, se você quiser nos contar, e mesmo que você não nos perdoe, queremos saber que você está bem. Nunca mais jogaremos lixo no seu quintal. Sempre te ajudaremos com dinheiro, se necessário. Rodrigo, por favor, nos perdoe. Por favor. Nós fomos verdadeiros idiotas. Por favor, nos perdoe. De repente, da multidão, Clara se aproximou de Rodrigo. Rodrigo, é verdade? O que está escrito no artigo sobre salvar a menininha e que ela mora ao lado de você? Então sou eu. Meus queridos vizinhos. Eu vou contar tudo, mas definitivamente não aqui. E vai levar 1 hora ou até 2, até 10. Você realmente nos perdoa? Você está pronto para nos contar sua verdade pessoal, para se revelar depois do que fizemos? Ainda não tenho certeza. Vamos ver, o velho homem riu. Todos se dirigiram para a casa familiar deles. Rodrigo sugeriu que fossem para sua casa. É tão lindo aqui, disse Isabela, olhando ao redor. Ela não era a única que pensava assim. Havia muitas fotos e quadros no aparador na sala de estar. Eles retratavam crianças e uma jovem. Na mesa, jazia aquela mesma guitarra. Rodrigo instruiu todos a se sentarem em assentos confortáveis. Por cerca de 5 minutos, ele simplesmente permaneceu em silêncio, como se ponderasse tudo o que havia acontecido naquela manhã. Será que era mesmo necessário contar-lhe sobre sua vida? Talvez valesse a pena, pelo menos para finalmente fazê-los entendê-lo. Para aprender a verdade real. Após 5 minutos de contemplação, Rodrigo sorriu gentilmente. Ele olhou novamente para toda a sala de estar onde os vizinhos haviam se reunido. Seus olhos mostravam tristeza, e parecia que eles queriam se arrepender ainda mais. Sinceramente, sem zombaria ou risadas. Então, Rodrigo olhou para Bruno. Seus olhos eram os mais fervorosos. Era evidente que ele estava em forte expectativa. O homem sempre soube que esse menino o tratava de maneira diferente. Não como todos os outros. O velho se aproximou do aparador e pegou um dos quadros. Ele retratava uma jovem muito bonita. Agora, ele parecia se importar um pouco com como os vizinhos o haviam tratado todo esse tempo. Ele apenas queria desabafar sua alma. Ontem, eu soltei fogos de artifício. Vocês devem ter ouvido e provavelmente ficaram muito descontentes. Eu entendo vocês, mas não foi por nenhum motivo. Eu queria honrar a memória de alguém muito querido para mim. Muitos anos atrás. Muitos anos atrás, no dia 10 de agosto, eu perdi meu amor. Meu único amor e meus filhos. Agora, todos se sentiram ainda mais desconfortáveis. Manuela, Rodrigo disse com prazer e fechou os olhos em êxtase por alguns segundos. Ele se acomodou mais confortavelmente na poltrona e abriu os olhos novamente. Minha musa e Afrodite. O melhor e mais único sonho que estava destinado a se tornar realidade por um tempo muito curto nesta longa e fugaz vida. Foi o melhor tempo passado com o anjo brilhante. Ela parecia ter descido do céu e, após um tempo, voltou para lá. Rodrigo continuou sonhadoramente. Eu a vi pela primeira vez no final dos anos 1970, entrando no instituto. Não sei como aconteceu, mas me senti momentaneamente inundado de felicidade. Uma onda se espalhou pelo meu peito, como se meu coração tivesse sido iluminado com algo brilhante e sincero. Tudo aconteceu no saguão do instituto, em um segundo. Fiquei congelado como um pilar. Fui hipnotizado por seus olhos encantadores. Eram como 2 redemoinhos escuros, olhos castanhos belos nos quais eu vi o mundo inteiro, como entendi mais tarde. Manuela estava a 6 metros de mim, conversando com outra garota. De repente, ela me notou, mas rapidamente desviou o olhar. E eu continuei olhando. Mais um segundo se passou.
Ela se despediu de sua interlocutora e olhou para mim novamente. Manuela sorriu docemente e saiu para a rua, e eu continuei parado como um pilar, de boca aberta. Foi só 5 minutos depois que ela saiu que eu voltei a mim. Corri para a rua, mas era tarde demais. Ela tinha desaparecido. Não estava nem no alpendre nem na estrada. Agora, depois daquele dia, todos os meus pensamentos eram apenas sobre a bela menina de Mênfis com cabelos castanhos e olhos castanhos profundos. E os dias se passaram, 1 semana, 2 semanas. Infelizmente, eu nunca mais a vi. Claro, eu comecei a ficar constantemente triste pelo fato de que simplesmente não sabia o nome dela. Eu não sabia quem ela era. Imediatamente me matriculei naquele instituto. Os estudos estavam a todo vapor, e só ela me distraía dos meus pensamentos. E assim passou um mês inteiro. Eu tinha me conformado com o pensamento de que nunca mais a veria. Embora ela estivesse naquele instituto em um dos dias de matrícula, como eu mais tarde entendi, ela não estava estudando lá. Ela apareceu na minha vida por um momento fugaz e desapareceu tão rapidamente quanto veio, nunca mais para retornar. Então, um mês se passou. Um dia, quando minha aula acabou, decidi ir com um amigo a um café nas proximidades. Nós nos sentamos em uma mesa livre e pedimos uma xícara de café. Nossas conversas eram mundanas sobre estudos, trabalho futuro, tarefas para amanhã. Meu amigo estava discutindo sobre as garotas do instituto, mas eu não me importava. Presumivelmente, ele pensou inicialmente que eu não era tradicionalmente orientado. Rodrigo riu. Mas de repente, por acaso, meu olhar caiu sobre a janela. E então, rapidamente, olhei para a pessoa sentada ao lado daquela janela. Então olhei novamente, só para ter certeza. E como vocês podem já ter adivinhado, eu fiquei muito surpreso. Meu entusiasmo se tornou tão intenso que minhas palmas das mãos suavam e meu coração batia 2 vezes mais rápido. Minha alma queria saltar de felicidade e uma tempestade de emoções começou a girar sem fim na minha cabeça. Era ela. A misteriosa e sedutora estranha com olhos encantadores. Ela estava absorta na leitura de algum livro e sorrindo docemente como fez naquela vez, como ela sorriu para mim no corredor do instituto. Ela ainda não tinha me notado, e eu estava com muito medo de até mesmo me mover levemente. Meu humor instantaneamente melhorou e eu não conseguia tirar os olhos dela. Meu amigo Fernando tinha se afastado para o banheiro naquele momento, e eu pensei muitas vezes antes de me aproximar dela. O redemoinho de pensamentos infinitos me oprimia. Ela deve ter um noivo. Ela é tão bonita. Eu pensava que não me aproximaria dela enquanto estava sozinho na mesa. Finalmente, meu colega de classe retornou. Ele imediatamente percebeu que eu estava olhando incessantemente para algum lugar e como meu rosto tinha se tornado pálido. Fernando também olhou naquela direção. Você conhece ela? Ele perguntou alegremente. Não, eu respondi rapidamente. Mas gostaria? Bem, eu não sei, eu disse hesitante. Então você quer? Ela provavelmente tem um noivo. Ela é tão bonita. E presumivelmente muito inteligente. Você não saberá até tentar, meu caro amigo, ele disse, tomando um gole de seu café. Mas vá lá, vá falar com ela e se apresente, caso contrário, você vai se arrepender depois. Eu posso ver como você está tremendo e olha, suas palmas estão já úmidas, obviamente. Você está realmente cativado por ela. Eu não sei, eu disse. Eu vou chamá-la agora, disse Fernando, já se virando para ela. Ele abriu a boca. Não, eu exclamei, fechando meus olhos para me acalmar. Eu vou fazer isso. E finalmente, eu reuni minha coragem. Até aquele momento, eu só tinha tido um relacionamento com uma garota, então eu não era habilidoso nessas questões. E eu tinha muito pouca confiança naquela época. Mas ainda assim, decidi me aproximar dela.
Levantei da cadeira e caminhei em direção a ela com as pernas trêmulas. Parecia que eu estava caminhando por 5 minutos inteiros, embora tenha durado menos de 1 minuto. Finalmente, parando bem ao lado da mesa dela. Eu sorri feito um tolo. Ela olhou para cima, através dos olhos dela. Eu senti que ela se lembrava de mim. Olá, ela disse calmamente, sorrindo docemente. Abri a boca, mas não consegui cumprimentá-la. Senti-me como um completo idiota olhando nos olhos dela. Comecei a me afogar neles novamente. Você gostaria de se sentar? Há espaço aqui. Sentei-me à mesa bem em frente a ela, bem de perto. Ela era ainda mais bonita. Bom dia, disse eu, como se não fosse minha voz. Tudo isso era devido ao nervosismo. Você queria alguma coisa? Ela perguntou com a mesma voz calma e estável. Eu? Não, quero dizer, sim, claro. Sim. Sim, eu queria, eu disse e fiquei em silêncio. Queria fugir do café para não me envergonhar mais. Devo ter corado tão profundamente naquele momento que me parecia um tomate. Bem, então, o que foi? Ela disse devagar, ainda sorrindo. Sua calma e compostura me abalaram. Na verdade, eu tossi levemente, na verdade, eu queria muito te conhecer, se você não se importar. Claro, adicionei a última frase em voz mais baixa. Ela riu baixinho. Tudo bem, vamos nos conhecer. Tudo bem, disse ela. Qual é o seu nome? Rodrigo. E o seu? Manuela. Meu coração não batia mais tão ferozmente. E a atmosfera ficou muito mais calma e aconchegante. Agora, sentia como se estivesse ao lado de algo familiar e há muito conhecido. Sentia-me tão bem e quente por dentro. Manuela mencionou que se lembrava de mim no dia em que nos encontramos pela primeira vez. Ela tinha saído para a rua. Manuela também admitiu que esperou que eu saísse do corredor. Infelizmente, isso não aconteceu. Então, ela foi embora. Mas agora nos encontramos novamente. O que mais poderia ser, senão o destino? No final, nos conhecemos com sucesso. Descobriu-se que ela também tinha 20 anos, assim como eu naquele dia. Ela estava no corredor do instituto porque seu pai trabalhava lá. Acontece que um dos meus professores era o pai dela. Infelizmente, eu tinha relações bastante tensas com ele por algum motivo. Ele não gostava de mim desde o início. E mais tarde, ele era contra sua filha se associar comigo. Nós não o ouvimos. Nós nos amávamos, sonhávamos, desejávamos um ao outro. Fizemos planos e vivíamos um no outro depois do nosso segundo encontro. Eu tinha certeza e entendia. Ela era meu verdadeiro destino. Nada e ninguém ficaria em nosso caminho. Eu percebi que não amaria mais ninguém além dela. Depois que nos encontramos, começamos a passar muito tempo juntos. O 3º, 5º, 10º, 20º encontro. Muitos mais encontros e muitos mais encontros amorosos. Ela se apaixonou por mim quase imediatamente. Eu acho, de todo o meu coração. Hoje, eu decidi convidar Fernando para o café. E eu agradeci a ele mesmo por me empurrar para ir e conhecê-la. Manuela e eu não conseguíamos mais viver um sem o outro. 6 meses se passaram de uma vida maravilhosamente doce. E depois desses 6 meses, nos tornamos um só. Todas as manhãs eu acordava com o feliz pensamento de vê-la. Minha melhor e bela Manuela. Eu amava tudo nela. Seus cabelos, olhos, traços faciais, curvas do corpo e alma brilhante. Manuela me intoxicava mais do que qualquer álcool de alta graduação. Tudo que eu precisava era desse pensamento para amar esta vida. E 1 ano depois, finalmente começamos a morar juntos. Raramente tínhamos brigas.
E se aconteciam, eram por questões triviais. Nós rapidamente fazíamos as pazes e saíamos para algum lugar. Em geral, 1 ano e meio depois de nos conhecermos, eu reuni minha coragem e fiz a proposta desejada. Nos casamos quase imediatamente. Meus pais moravam em outra cidade. E dos pais de Manuela, apenas seu pai ainda era contra, sendo um avarento. Pelo contrário, sua mãe estava feliz por sua filha e nosso casamento. Agora eu tinha uma esposa com quem vivíamos em nossa própria casa. Meus estudos estavam no mais alto nível. Eu estava estudando para me tornar um socorrista. Sempre quis ajudar pessoas em dificuldades. E logo o suficiente, consegui combinar estudos e trabalho. Foi difícil, mas eu consegui. Frequentemente, em noites frias, Manuela e eu amávamos cantar uma música juntos. Talvez vocês tenham ouvido enquanto eu a cantarolava, sentado em nossa casa. Rodrigo riu. Desculpe se isso causou algum inconveniente. E em um dos meus aniversários, Manuela me deu um violão. O mesmo que está deitado na mesa agora. Ela sempre gostou de como eu tocava para ela. Seus olhos estavam cheios de encanto e brilho. Além do violão, ela também me deu este maravilhoso chapéu de palha. O velho disse, tirando o chapéu num dia comum, decidimos ir a um parque de diversões. Escolhemos a roda gigante só quando chegamos bem no topo. Manuela percebeu que tinha um medo terrível de alturas. Então, eu a segurei o mais perto possível de mim e sugeri que ela apenas fechasse os olhos. Depois disso, comecei a cantarolar baixinho nossa música favorita para ela. E Manuela relaxou um pouco em meu forte abraço. Ela conseguiu abrir os olhos novamente e se acalmou completamente. 6 meses em nossa vida de casados, descobrimos que Manuela estava grávida. Nossa felicidade não tinha limites. Parecia que éramos as pessoas mais felizes deste planeta. Senti-me elevado novamente, elevado como no primeiro dia do nosso encontro. Aos 23 anos, eu tinha o melhor emprego, uma esposa e um filho. Manuela deu à luz um menino. Nós o chamamos de José. Tocar músicas no violão não era suficiente para mim. Comecei a compor poemas para meu amor. Havia uma caixa inteira deles quando ela lia meus poemas. Eu ouvia sua voz com emoção. Também continuei a estimá-la e adorá-la até o âmago. Após algum tempo, Manuela engravidou novamente. Nasceu uma menina que era uma cópia exata de Manuela. Nós a chamamos de Laura. Como se tornou claro anteriormente, morávamos em outra cidade. Manuela se dedicava a costurar várias roupas e fazer joias. E como mencionei anteriormente, eu amava salvar pessoas, trabalhando nos serviços de emergência. Eu acreditava fervorosamente que estava fazendo a melhor coisa possível. Assim vivíamos. Assim vivemos juntos por 6 anos inteiros. 6 anos de alma. 6 anos de pura alegria, felicidade e prazer eterno. Uma vida cheia de harmonia e realização. José já tinha 4 anos, e a pequena Laura tinha 3. Mas um dia virou minha vida de cabeça para baixo para sempre. Influenciou tudo. Absolutamente tudo. Foi o evento mais horrível e inevitável da minha vida. Esse dia foi 10 de agosto. Eu estava de plantão no trabalho, e Manuela teve um dia de folga. Os 3 estavam em casa. Infelizmente, em casa, o rosto de Rodrigo se tornou o oposto do que era. Ele continuou, então eu voltei do trabalho. Não precisei me aproximar da casa para entender o que estava acontecendo. Grandes nuvens de fumaça subiam a hora acima da nossa casa e o fogo era tão brilhante e ardente que cegava os olhos. O caminhão de bombeiros já estava estacionado nas proximidades. Onde estão eles? Eu gritei. Quem? O bombeiro perguntou sem pensar. Meus filhos e esposa. Eles estão sendo resgatados, ele respondeu.
Após alguns segundos, eu queria correr para dentro da casa. Eu os ouvi me chamando. Mas esses gritos já estavam além da consciência. Eu não ouvi e vi nada. Eu só queria salvá-los. Mas nem isso eu pude fazer porque, no minuto seguinte, um dos bombeiros carregou 2 corpos. Outro bombeiro carregou o 3º corpo. Todos estavam inconscientes. Eu os ouvi. Agora estavam sem vida. Tentativas de assistência médica foram feitas no local, mas foram fúteis. Agora, rostos outrora alegres e vivos se transformaram em silenciosos com os olhos permanentemente fechados. Eles não falavam mais nem riam. Meus filhos não me chamavam mais de papai e minha esposa, sua amada. Eles estavam mortos há muito tempo. Eu não queria reconhecer isso. Não queria admitir que aquele maldito incêndio levou suas vidas. A vida da minha Manuela e as vidas dos meus preciosos filhos. Toda a casa simplesmente queimou até o chão. No trabalho, ofereceram-me para tirar férias, para me recuperar e descansar adequadamente. Mas eu não precisava de descanso. Se eu tivesse saído de férias, teria sido 100 vezes pior. E então, foi decidido. Decidi encontrar toda a força e seguir em frente para ajudar pessoas como elas e não permitir que morressem assim. Sempre tentei salvar o máximo de vidas possível. E eu sabia que Manuela só ficaria feliz com isso. Feliz por eu não ter me entregado à bebida e não ter me perdido. Feliz por eu ter continuado a viver, embora com grande dificuldade. Continuei a estimar e aproveitar os melhores momentos desta vida fugaz. Com a idade, já tinha direito a uma pensão. Então decidi deixar aquela cidade para sempre. Nunca mais voltar. Mudei-me para diferentes cidades, uma cidade, depois outra e uma terceira. Nada me agradava. Mas então, parei nesta. Já não trabalhava, vivia de pensão. Mas um dia eu vi uma casa pegando fogo. Ainda não havia bombeiros no local. Uma menina estava parada perto do alpendre, implorando por ajuda. Por favor, ajude. Minha filhinha está lá dentro. Por favor. Eu não vi mais nada. Corri para dentro da casa, encontrei a criança e a tirei de lá. Era você, Clara. Clara derramou uma lágrima, depois outra. Então ela começou a soluçar e se aproximou de Rodrigo. Ela não viu mais nada. Ela apenas abraçou o velho homem com força. Ele não esperava isso. Ele ficou chocado novamente. Me desculpe, Rodrigo. Por favor, nos perdoe. Eu fui tão estúpida, disse Clara através das lágrimas. E então Isabela e Evelyn se juntaram a ela. Lucas, Breno e Otávio estavam em completo choque e arrependimento. Eles refletiram sobre toda essa informação. Sem dúvida, eles sentiram muita pena do velho homem. Eles todos se odiavam pelo que tinham feito. Eu nunca pensei que você fosse uma má pessoa, Rodrigo. Bruno correu até o velho homem e o abraçou. Obrigado, meu querido. Obrigado. E vamos soltar pipa no fim de semana, que tal? Bem, eu não sei. Isso fica a critério dos seus pais. Mãe, pai, podemos? A criança perguntou, esperançosa. Claro, filho, podemos. Claro. Agora, quase todos os fins de semana, os vizinhos adoram passar tempo com Rodrigo Gomes em todas as oportunidades. Eles pediram desculpas pelo tratamento terrível que lhe deram. Eles o ajudaram com dinheiro e não permitiram mais que ele coletasse garrafas à noite. Eles ouviram seus salmos em um dos feriados. Rodrigo e Bruno, como de costume, voaram com uma pipa. O céu estava azul e limpo. Você é meu melhor amigo, disse Bruno. E você, Bruno, para sempre. Meu melhor pequeno amigo. Espero que tenha gostado da história.
Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.